sempre, sejam muito bem-vindos ao Recomeçar. Essa casa sempre estará de portas abertas para recebê-los e principalmente instigá-los, onde a transformação começa por nós mesmos. Essa é a frase que nós não podemos nos esquecer nunca. Hoje o assunto da palestra de hoje é um pouco mais temático, assim, no sentido de nós pegarmos um livro de um grande espírito, que para nós tem muito significado, a existência dele e os passos que ele mesmo percorreu. O espírito que eu me refiro, o próprio mentor dessa instituição, é o espírito de André Luiz, com as experiências com que ele nos trouxe, com os livros que ele escreveu pelas mãos do venerável Chico Xavier, nós podemos perceber a espiritualidade em um novo tom, em uma regra um pouco diferente de outras linguagens espirituais que estavam sendo escritas e, particularmente, nós dessa instituição somos constantemente tocados pelas palavras do André Luiz, pelos valores que ele transmite nesse sentido. Então nós não poderíamos deixar ele a par em uma das nossas palestras. Para quem não sabe, André Luiz, ele psicografou várias obras com Chico Xavier, e a mais célebre, que foi a primeira que ele acabou psicografando, é O Nosso Lar. E o livro Nosso Lar tem um significado muito singular mesmo. Porque nesse livro, o Espírito, ele revela realmente quem ele é, com suas deficiências, no outro lado da vida. Ele nos mostra realmente uma realidade espiritual de como nós vivemos como encarnados e as consequências que nós temos no lado pós-mortem, do lado espiritual. Com humildade magnífica, ele revela tudo o que ele fez e nos ensina com o que ele aprende no próprio nosso lar, na colônia Nosso Lar, na medida dos seus próprios passos, do que ele foi descobrindo. O livro, nos seus primeiros capítulos, ele fala como o primeiro ponto o umbral, que para nós é o inferno ou qualquer outro nome que vocês venham a dar para a dor que um ser sofre em um espaço. Quando ele fala nesse capítulo, é extremamente interessante a percepção que ele traz sobre a realidade dele mesmo nesse espaço. Ele é resgatado, ele pede auxílio, depois de um tempo, ele sobe a colônia de Nosso Lar e ele vai para as câmeras de retificação, que é como se fosse uma UTI que recebe os espíritos que saem do umbral e vão para o mundo espiritual. E nós vamos nos debruçar sobre um capítulo específico. Nesse capítulo vai ter várias chapuletadas na nossa cara, para nós nos identificarmos com essa figura e percebermos que em muitos momentos nós não estamos distante da realidade como André Luiz estava no próprio desencarne. Ele no umbral, ele tem seu processo de sofrimento, tem suas dores, mas ele não imaginava que enfrentaria a batalha maior no nosso lar. Para ele, no umbral, ele tivera travado batalha dolorosa, mas ele não imaginava que ao ascender a uma colônia espiritual, ele travaria batalhas consigo mesmo e teria que renovar a si mesmo, e o trabalho seria mais doloroso do que no próprio umbral, porque ele deveria deixar aquele homem velho, do qual ele se acostumou a ser, para se transformar em um homem novo, completamente modificado e com princípios mais fortes na base do Cristo. Tanto é que em uma das passagens, no capítulo 2, quando ele conhece o ministro Clarencio, ele vai dizer assim, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o divino elixir da esperança. Foi neste instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus, um velhinho simpático, me sorriu paternalmente, que era Clarencio, e me disse as seguintes palavras: coragem, o Senhor não te desampara. Em muitos do nosso cotidiano, nós oramos como uma máquina. Nós chegamos no nosso dia exausto, deitamos nas nossas camas,
e oramos somente por orar. Não oramos às vezes com sinceridade nos nossos corações, ou entendendo o que nós pedimos, ou compreendemos o que nós estamos solicitando para a providência. Em muitos momentos nossa oração é meio no cochilo, a gente está orando e dormiu no meio da oração, né? Ou quem tem o hábito de orar de manhã ora, mas está fazendo outras coisas e não se entrega a esse mesmo momento. Em muitos momentos uma pessoa com muita dor, com remorso ou com humilhação, ao se entregar à oração, sente algo tão diferente na vida dela que nem ela mesma sabe explicar. Nem mesmo. Quem vive uma grande dor ou desespero, ao entrar em contato com a oração, experimenta algo totalmente diferente do que vem experimentando quando orava cotidianamente, em muitos momentos como uma máquina. Experimenta fatores diferentes de experiência, né? Esperamos que não sejamos nós a esperar que o remorso venha para orarmos com dedicação. E possamos entender como primeiro ponto esse valor de não deixarmos nos levar como simples máquinas nesse processo tão divino que é a oração. Principalmente eu, nesse sentido também. Que eu mando os outros orarem, mas eu orar, nada, né? Então a gente tem que acabar também acreditando nesse mesmo sistema. E logo a mais à frente da história que se desenrola, o que eu quero trazer para vocês é um ponto que é o capítulo 6. E o nome do capítulo diz bem assim, ó, Precioso Aviso. E com André Luiz, com Emmanuel e outros espíritos de uma hierarquia psicografada pelas mãos do Chico Xavier, o capítulo é sempre uma pista fundamental. Esses espíritos não brincam quando escrevem. E quando eles colocam um capítulo, significa que algo dentro do próprio capítulo vai suscitar algo dentro de nós. Eles não escolhem o título a esmo. O título é muito bem escolhido, muito bem pontuado sobre o que eles irão discorrer sobre aquele assunto. Então, prestando atenção, porque o aviso é importante. Nesse ponto da história do André Luiz, ele tinha saído do umbral e estava nas câmeras de retificação, beirando o equilíbrio espiritual. Então, Clarencio, que é um espírito de alto grau de evolução, chega a André Luiz e faz a seguinte pergunta para ele, para o André Luiz. Vem assim, ó, como vai? Melhorzinho? Ele olha para o Clarencio e abre o verbo. E ele vai dizer assim, ó, não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como é pesado a minha cruz. Agora eu posso concatenar as ideias. Creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio continuou olhando para o André Luiz e o André Luiz continuou falando porque se sentiu com a abertura para continuar o que ele estava discorrendo. E ele vai dizer o seguinte, além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior, com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia, que é a esposa dele, muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, quando vivo o pesadelo da distância, continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das zonas da morte? Pensa só, é viúva, no mínimo tem que chorar 6 anos, 10 anos, 30 anos chorando pelo defunto, né? Ou ela teria não aguentado a dor pela perda do marido
e teria então falecido de tanta dor pela perda dele. Essa era a visão dele. Em muitos momentos nós temos essas visões, no sentido de que nós somos insubstituíveis, que as pessoas ao nosso redor não viverão sem nós, que sem a nossa direção sobre a vida deles, sem o nosso amparo sobre eles, eles se perderão no caminho e eles não encontrarão a luz do próprio recomeçar. Se sentirão tão perdidos porque eu era a luz que iluminava o caminho dessas criaturas, não é? Sem falar na morte. Se não fosse eu, esse negócio não iria para frente. Vocês entendem a posição? Se não fosse a mim, tudo estaria um caos. Essa é a mesma perspectiva. Só que aqui nós estamos lidando com a morte. Mas outras pessoas, e muitos de nós, nos achamos insubstituíveis. Se não formos nós que fizemos, o negócio não funciona. Será que nós estamos distantes dessa mesma posição que eles se encontravam? Continuando. Ó, a minha dor é amarga. Que terrível destino o do homem, penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Como eu sofro. Como minha vida é dolorosa. Eu sofro mesmo. E aquela pessoa que sofre, diz que sofre, gente, ela sofre de verdade. Sofre. Porque no limite em que ela suporta, para ela é demais. Para certas pessoas, uma farpa no dedo é muito. Para outras, elas aguentam ser tiradas das mãos. Significa que um é melhor que o outro? Não. Mas cada um tem seu nível e sua faixa de que se encontra para suportar as próprias dores que criou a si mesmo. Para André Luiz, para ele era uma imensa dor. Nós às vezes rimos nesse sentido. Mas nós também temos as nossas taxas de dores que nós achamos abismais. Mas quando comparamos as nossas dores com outras criaturas, às vezes percebemos que nós sofremos menos. Que será que no lugar dessa pessoa eu ainda estaria são? Ou já teria enlouquecido ao ponto até mesmo de tirar a própria vida? No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria, depois do sofrimento da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então da vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haveria recurso para a semeadura de paz? Nós temos esses discursos em muitos momentos. Esse mundo é um caos, nada vai mudar, só está piorando e certamente o fim do mundo vai acontecer. Depois disso, você morre e a dor continua. Vem um umbral para nos assustar e a dor que você sente ainda parece ter a continuidade desse mundo. Que lado será que dói menos, vivo ou pós-vivo, né? De qual lado da vida doerá menos? A perspectiva de que morrer trará mais dor, ou às vezes tem próprias ilusões de que morrer traria a paz de tudo sem fazer absolutamente nada. Essas são as questões do André Luiz. Será que em alguns momentos nós não temos a visão exatamente igual? Aí Clarencio ouve ele pacientemente e diz assim: irmão, eu quero só te fazer uma pergunta. Você deseja de fato a cura espiritual? Ponto de interrogação. Essa é a pergunta do Clarencio. Minha pergunta agora: se fosse para vocês, alguém, qualquer pessoa, dissesse para vocês, irmão, de fato, você deseja a cura espiritual, qual seria a resposta que vocês diriam? Sim ou não? Qual resposta vocês dariam? André Luiz disse assim, ó, ele emudeceu nessa hora e fez assim, ó. Muitos vão dizer assim, ó, eu acho que sim, né? Porque eu acho que esse é o melhor, não é? Essa é a pergunta dele. Mas aí a gente para nesse ponto da história e vamos para um outro texto. Depois nós vamos voltar nessa pergunta.
um texto do Emmanuel, escrito no prefácio do livro Missionários da Luz, do André Luiz. O nome do título do texto significa Ante os Tempos Novos. Eu não vou ler ele, não. Eu vou ler só alguns fragmentos dele, que é algo muito interessante. Quando nós viemos ao centro espírita, todos nós buscamos, acima das nossas dores, a consolação. A consolação. Buscamos, acima da nossa incompreensão, tentar entender o que nos acontece. Tentar ser melhor do que nós estamos percebendo que nós estamos errando. E sair daqui sorrindo. Sair daqui mais leve, aliviado, com aquilo que nós levamos durante a vida inteira ou durante o nosso dia. E quando as almas entram num centro espírita ou em qualquer centro religioso e têm da sua religião o conforto, todos saem felizes. Saem felizes. No entanto, quando a didática muda um pouco e há um pouco de exigência do lado religioso, na forma de conduta, na forma de ação e na postura, nós somos os primeiros a virar a cara e dizer que assim nós não gostamos mais. Enquanto o céu é aquele que tem calor, acalenta e traz felicidade, nós somos felizes. Mas quando a gente dá a fórmula que para adquirir ele é preciso trabalho, aperfeiçoamento e devotamento, nós viramos a cara para esse princípio. E Emmanuel vai falar muito mais magnífico do que eu. Ele vai dizer assim, ó, os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil e estimam o menor esforço. Não entendem de pronto o labor do divino, da perfeição eterna. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos e maravilhados. É a consolação sublime. O conforto desejado. Congregam seus corações para receber a mensagem do céu. Mas, ou é aquela frase, ou, né? No entanto, se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Enquanto eu digo que o céu é festa, nós somos felizes. Mas quando eu digo que é preciso trabalhar para edificar a festa, nós viramos a cara. E diremos, agora já não está tão bom esse céu não. Já não é tudo aquilo que falavam. O céu é diferente do que eu acreditava ser. Do que eu acreditava. Tanto que às vezes a gente se ilude, que a gente recua, se afasta e diz que ali não é o lugar que o Deus tem que estar, e que as pessoas que entram naquele canto são doidas, desvairadas ou estão iludidas por um processo tão severo que parece descomunal e não se conquista. Quando a espiritualidade diz que você tem que mudar, você é o primeiro a dizer que está louco. Quem tem que mudar é o outro. Mas preste atenção, a placa lá da frente não diz isso. Diz onde a transformação começa por nós mesmos. E muitos pretendem alcançar o céu fácil, somente com o verbo nos lábios. Ou seja, eu venho, eu leio o Evangelho, eu tenho 30 anos de ESD, então eu tenho direito ao céu. Só porque leu. Só porque se intelectualizou. Mas se moralizou muito pouco. E quando chega no outro lado da vida, questiona. E diz que perdeu tempo estudando tanta coisa porque não resolveu nada. Porque ele chega do outro lado e ele não tem o que ele esperava ter. Porque ele esqueceu de edificar dentro de si mesmo a frase do divino. Então nós temos que partir do caminho de não nos iludirmos. Que somente conhecer a palavra não é vivê-la. É vivendo ela que realmente nós a conheceremos. Porque é muito fácil falar sobre dor quem nunca sente.
É muito fácil falar sobre aceitação quem não passa por nenhum processo de aceitar-se. A gente só vai entender o valor dela quando vivenciar. Então, ai meu Deus, eu quero aprendizado, eu quero entendimento, eu quero crescer. Vocês sabem o que vocês estão pedindo? Sim, felicidade, entendimento e compreensão. Mas quando o caminho que é seguido vocês não gostam, a gente não gosta. A forma como é desenrolado, a gente quer adquirir. Nessa medida. Aí vocês imaginam o tom da resposta do Clarence. Agora, depois do texto de Emmanuel, o que vocês acham que ele vai dizer para ele? Como é que se edifica a cura espiritual? Para alguém que pergunta: você está bem? Não, eu não estou bem, está tudo ruim na minha vida. Está um caos. Eu acho que daqui a pouco eu não sei mais o que fazer. Eu acho mesmo que o mundo está virado numa anarquia, as pessoas não me compreendem, eu sou a vítima do sistema. Eu não estou bem. Então vamos para a resposta do Clarence, que é maravilhosa. Primeiro ponto que ele vai dizer: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentações denota enfermidade mental, e enfermidade no curso laborioso, e enfermidade é um curso laborioso e de tratamento difícil. Se queres mudar, é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Quando nós só lamentamos a vida, nós não deixamos espaço para novas ideias. Isso quer dizer que a gente não pode se lamentar e dizer para o outro que passa dificuldade? Não, não é isso que ele está dizendo. Mas só se lamentar, só dizer como minha vida é ruim, como as coisas são ruins, você não deixa espaço para construir coisas novas. Você não pode criar ideias novas se não segurar a sua própria língua no que tem que ser feito. Somente conseguiremos o equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposições esmagadoras e enxergar padecimento onde a luta é edificante é enxergar a cegueira da alma. Essa é uma frase que é muito curiosa. Será que em tudo que nós vemos na nossa vida, nós vemos realmente como aprendizado? Porque a gente sempre diz: a dor ensina, tudo tem um propósito, Deus tem algo melhor para mim. Mas será que realmente nós acreditamos nessas palavras que nós dizemos? Porque em muitos momentos nós espraguejamos o que nos vem. Mas tudo o que nos vem não é algo para nos fazer crescer? Não é esse pensamento que nós temos? Mas quando a gente sente ele, a primeira coisa que a gente faz é lamentar, lamuriar por horas. Por horas. Isso significa que você não possa sofrer as suas próprias dores? Não, você pode sofrê-las. Mas você tem que deixar espaço para edificar a solução. Aí que está o princípio da saída. Aí mais para frente, ele vai perguntar sobre os filhos. Como estão? E Clarence vai dizer assim, não te preocupa, porque Deus que te dá o teto agora, nessa casa, também cuida dos que ficaram na terra. Mas sem esquecer nossas famílias nas sessões da própria família universal. Ele vai aprender essa frase, gente, no último capítulo. No capítulo 49, ele vai aprender essa frase. No capítulo 49, ele vivenciará tal frase. Ele chegará em casa, verá a mulher com outro marido e vai se achar trocado, dizendo como aquela que deveria estar chorando agora está com outro. Para ele entender que ele não é posse de ninguém, mas ele compreende a partir daquele momento que são irmãos, e assim ele começa o processo da própria edificação dele. Aí Clarence vai dizer algo fantástico. Além disso, temos nesta colônia, o nosso lar, o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Ele vai dizer mais pra frente: não estimava você, André, na obtenção dos recursos lícitos, ansioso a estender os benefícios aos entes amados? O que ele está dizendo?
Nós não trabalhamos o nosso dia a dia para dar àqueles que nós mais amamos o que eles precisam? Tanto com o bem material do necessário como o alimento, arroz e feijão? Ele vai dizer assim no Espírito, aqui não é diferente. A diferença é que na terra você trabalha e recebe dinheiro. Aqui você trabalha e edifica o próprio Espírito para a eternidade. É só isso. Pouca diferença, vocês não acham? Aí quando nós desencarnamos, o que nós queremos é botar os pés para cima e não trabalhar. Não trabalhar. Tomar suco de laranja e falar com Cristo, dizendo como eu estou feliz em estar neste local. Ele vai dizer assim, ó, as almas débeis ante o serviço deitam-se para queixarem-se aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, no movimento do qual se preparam a caminho da perfeição. Será que tudo que nós experimentamos como encarnados, das nossas dores, nós somos mais fracos? Só nos queixamos daquilo que nos vem? Ou nós somos as pessoas fortes, que entendem que mesmo não compreendendo agora o que nos acontece, existe um propósito, existe um sentido, porque Deus não me daria algo que eu não poderia suportar. Será que nós vemos as nossas realidades nessa mesma medida? Ou vemos totalmente diferente? Assim, André Luiz fica extremamente mais endurecido, não dá um fio, e se sente extremamente consolado com essas palavras do Clarencio, dizendo que é preciso, no nosso lar, pegar na enxada e trabalhar. Porque esta posição do nosso lar não é conforto. Nosso lar não é um lugar onde tem espíritos de alto grau de evolução. Porque ele é um de transição. Tem uns de super grau e uns que não são. A maioria que vive no nosso lar volta na Terra para reparar o que não reparou. Poucos espíritos do nosso lar sobem às esferas mais superiores. Poucos. A bandeira do nosso lar é trabalho. Ainda trabalha a si mesmo. Porque André Luiz pode ter vivido 8 anos num grau. Mas ele viveu muito mais arduamente no sentido de trabalhar a si mesmo no próprio nosso lar. De reconstruir-se novamente em quem ele realmente era. Não mais o médico, mas o espírito como qualquer outro. Que ainda estava na sua romagem de aderir os valores do Cristo em si mesmo. Em si mesmo. Minha pergunta é, vocês querem ir para o nosso lar? Muitas pessoas dizem isso. Eu quero morrer e ir para o nosso lar. Então, gente, conheça uma colônia que vocês estão pedindo. Porque essa colônia não foi feita para tirar férias. Foi feita para trabalhar. E se vocês chegarem ao nosso lar, fiquem felizes. Porque vocês trabalharão mais ainda do que já trabalham aqui. Não é algo muito legal? Não? Vocês não vão agradecer a divina providência pela oportunidade? Dizendo muito obrigado por ainda me permitir a edificar em mim mesmo em outros estágios da matéria. Será que nós chegaremos com um sorriso nos lábios? Ou veremos alguns defeitos nas estruturas do nosso lar, dizendo que deveria ser tudo diferente? No entanto, Clarencio olha para André Luiz como aquele filho que ainda não tem conhecimento sobre a sua própria realidade. E diz assim, então, irmão, como está? Está melhorzinho? André Luiz olha para ele e ele tem 2 caminhos. Ou ele voltava a lamentar de novo e construía a mesma história que ele construiu antes. Ou agora ele mudava o padrão do seu pensamento e dava uma nova resposta. Ele deu uma nova resposta. Ele disse assim, ó, eu vou bem melhor. Eu vou bem melhor. Para melhor compreender a vontade divina. Então, quando alguém perguntar para vocês, você está bem?
você está melhorzinha, você tem dois caminhos. Ou lamoria e lamento e só fica nisso, ou dá uma nova resposta para o que você vivencia. E aí você verá na sua própria existência algo diferente. Porque sua postura será diferente. Tanto quanto, no último capítulo da história breve que nos é contada de André Luiz, ele é um homem totalmente novo. Porque começou lá de baixo, das câmeras de retificação, a perceber a sua posição de forma diferente. De ver que o eu dele não era maior do que ninguém. Que não era porque ele era médico que ele seria uma pessoa mais bem recebida na espiritualidade. Porque os verdadeiros médicos são aqueles que trabalham as almas das criaturas. As almas. E todos nós somos eles. Somos eles. O maior deles é o Cristo. Mas todos nós podemos ser os enfermeiros deles, então, para auxiliar a curar a chaga do nosso próprio irmão. Então, se alguém perguntar para vocês, está melhorzinho? Cuidem com a resposta. Porque dependendo de como vocês derem, vocês saberão que vocês adquirem para si mesmos. Sempre gostaria de agradecer a vocês por me ouvirem. Espero que vocês tenham suas tempestades, mas também tenham suas calmarias na própria vida, para edificarem em si mesmo, e sempre percebendo que é possível recomeçar a qualquer instante. E sempre quando a espiritualidade dar o tom um pouco mais disciplinado, que nós tenhamos a coragem de não fugirmos, para edificarmos em nós mesmos aquilo que nós necessitamos. Ok? Então nós vamos fazer um encerramento e nós vamos fazer a nossa Ave Maria e nós damos início aos nossos trabalhos, ok?